Paz do Senhor a todos os professores, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast, hoje com o Momento Pedagógico e comigo, a nossa querida professora Carla. Paz do Senhor, Carla. Paz do Senhor, Manu, a paz do Senhor, professores. Que bom estarmos mais uma vez aqui para contribuirmos com a nossa EBD. Amém, né? E hoje estamos para trazer algumas orientações e dicas para a lição de número 5, que tem por título Jesus é Deus, né? E quais os objetivos dessa lição, professora Carla? Então, os objetivos da nossa lição 5 são demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, explicar a heresia do arianismo e apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Isso. Com base, né, vocês sabem já nesses objetivos é que a lição ela vai ali abordando a cada temática, né, com base nesses objetivos, de modo a ir trabalhando esses assuntos com os alunos. E como subsídio, né, você pode estar usando aí a declaração de fé, que é algo que a gente tem orientado, trazido sempre para vocês estarem utilizando como um elemento a mais, né? Ela vai ter o capítulo só falando sobre Jesus, né? Ser Deus. E aí, vocês podem estar consultando, assim como também usando, né, de estratégias durante a semana para suscitar um questionamento no grupo do WhatsApp, ou até pedir para os seus alunos levarem como uma questão de que como é que eu sei que Jesus é Deus, né? Então, algo para movimentar aí a sala, de maneira aos seus alunos estarem no domingo, e aí você diz, na lição de domingo, né, a gente vai responder. Lança o questionamento, deixa os alunos irem respondendo, para que no dia, né, da aula vocês possam ter elementos e essa discussão introdutória, né? Às vezes, muita gente, muitos alunos, né, acabam sendo tímidos, às vezes até intimidados de falar alguma coisa e pensar que está falando alguma coisa errada, ou não ter oportunidade tanto de falar por vergonha, né? Então, o WhatsApp é um instrumento que você pode estar usando para esses mais tímidos, né, expressarem aí um pouco do conhecimento e também eles irem mutuamente trocando aí essas informações, tá? Então, essa é uma sugestão, né? Além disso, você pode também estar colocando, né, os nomes que Jesus tem, tantas outras estratégias para estar movimentando e trazendo essa questão, né, que está dentro mais do primeiro tópico, que é demonstrar a natureza divina de Jesus. Então, para isso, você pode justamente trazer esses elementos que provam, né, que vão aí estar escritos na Bíblia, que é a ideia que a gente vai discutir, vocês, né, vão discutir aí nessa aula, certo? Carla, que sugestão, que dica você tem para a aula de hoje? Então, a minha sugestão para essa lição 5 é vocês comentarem com os alunos de vocês sobre o significado do nome deles. A princípio, né? Eu pensei até, Manu deu essa sugestão do grupo de WhatsApp, e eu pensei até que na semana vocês fossem colocando nomes de alunos da classe de vocês e fossem colocando lá o significado do nome deles. Ou vocês perguntarem lá no grupo: quem aqui sabe o significado do seu nome? Quem aqui já teve interesse de ir atrás e saber qual o significado do seu nome, né? E também você pode ir lendo pela sua lista de alunos, aqueles que você já conhece, você ir colocando o significado desses nomes dos seus alunos no grupo de WhatsApp da sua classe de escola dominical. Se vocês não tiverem um grupo, você pode no domingo mesmo trazer alguns nomes de alunos, ou mesmo que não sejam de alunos, algum nome que você tenha interesse, e trazer para os seus alunos o significado desses nomes. Por quê, Carla? E aí você pode debater com seus alunos
a escolha de um nome tinha um significado muito grande para o povo judeu, né? Nós vamos ver que na palavra de Deus, nós vamos ver que a escolha dos nomes das pessoas, elas estavam muito relacionadas a sentimentos que eles poderiam estar vivendo naquele momento, né? Poderia estar relacionado a um chamado de Deus para aquela pessoa, né? Para um evento, poderia estar relacionado com algum evento, poderia estar relacionado com traços do caráter daquela pessoa, está relacionado com uma característica mesmo dessa pessoa. Então, os nomes, hoje em dia, nós não, muitas vezes não levamos muito isso, né, em consideração. Mas para o povo judeu isso tem um significado muito grande. E aí você pode me perguntar, mas por que, Carla, você está trazendo essa questão do significado? Nós vamos ver que, do significado dos nomes, né? Nós vamos ver que a palavra-chave da nossa lição é Emanuel, tá? E aí nós vamos justamente ver que o significado da palavra Emanuel é uma expressão bíblica que significa Deus conosco, né? E se refere justamente a essa questão de afirmar a deidade de Cristo, né? Quando nós vemos lá, você pode trazer para a sua classe a passagem lá de Isaías, no capítulo 7, o versículo 14, né? Eu vou ler aqui com vocês agora, que fala assim: a minha versão é na a linguagem de hoje, tá? Nova tradução na linguagem de hoje. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. E nós vamos ver que o nome Emanuel significa Deus conosco. Essa é uma das referências que nós podemos dar para os nossos alunos falando sobre, comprovando que sim, Jesus é Deus, né? Se eu falo que o nome dele, esse nome tem um significado muito forte, que é Deus conosco, significa que o Cristo encarnado, né, aquele que veio habitar entre nós, é o próprio Deus no meio do seu povo. Então aí você pode debater com seus alunos, né? E fazer essa diferenciação de que hoje em dia muitas vezes nós não pensamos, nosso povo, nossa cultura não tem muito isso, né, da questão do significado dos nomes, mas como isso era forte para o povo judeu e como isso remete sim a uma referência que mostra a presença de Deus através de Jesus Cristo. E aí, como eu falei, você pode trabalhar isso durante a semana no seu grupo de WhatsApp, se vocês tiverem, ou, caso não tenham, trazer isso mesmo no próprio domingo. Você pode até ir aguçando a curiosidade, né, dos seus alunos durante a semana nesse grupo, mostrando, colocando esses significados e elas podem questionar, mas por quê? Por que você está colocando o significado do meu nome? Algumas vão se admirar com o que o nome delas significa. Eu fui pesquisar, tive a curiosidade de pesquisar o nome, o significado do meu nome e significa mulher forte. Não sei se eu sou tão forte assim, mas significa mulher forte, né? E aí trazer justamente essa reflexão, né, de como as coisas na palavra de Deus, elas não estão escritas ali por um acaso. Elas têm um objetivo e principalmente como é forte, né, essa questão do significado dos nomes. Nós vamos ver a mudança do nome de Abrão para Abraão, nós vamos ver a mudança do nome de Jacó para Israel, né? E tantos outros nomes que têm significados que estão associados a chamados, a funções, a sentimentos, né? Que o povo poderia estar vivendo naquele momento. Então, essa é a minha dica de dinâmica para vocês nessa lição de número 5. Sim, né? É interessante essa questão dos nomes, né? Por exemplo, o meu é uma derivação justamente do masculino, né? Então, tem praticamente o mesmo significado. Exatamente. E aí é importante e interessante, né? Porque gera ali até discussões, não só isso, mas nomes que não têm significado, por exemplo, o do meu marido, na verdade tem, mas é a junção de dois nomes, né? Então acaba sendo mais engraçado ainda, enfim, principalmente para quem tem aqueles nomes mais diferentes, né? Então,
a dica, né, que eu trago, na verdade, a ideia é mais de um debate vocês podem estar fazendo aí em conjunto com a turma. Então, seria dividir a turma em dois grupos, né? E cada grupo, né? Um grupo iria defender, certo? A divindade de Jesus. E aí, para isso, iria usar os versículos, que pode ser os versículos que já tem na lição, João 1, aí temos Hebreus 1:8, Colossenses 2:9, alguns desses, né? Então, você já levaria, pode ser em cartão, pode ser até numa listinha mesmo, uma folha com essas passagens bíblicas. E o segundo grupo iria ser, né, o grupo 2, iria ser aquele que iria apresentar dentro do contexto os versículos que os arianos, né, aí eles utilizavam fora do contexto, né, para refutar aí essa ideia, né, que foi criada aí. Então, a ideia seria dividir a turma em dois grupos, um em defesa da divindade, com base nesses versículos, e o outro também usando os versículos que a própria lição traz, para refutar aí essa ideia e interpretá-los dentro do contexto, tá? Que um deles pode ser João 14:28, né? E outros que ele vai trazer aqui no próprio tópico 2, eu acho que é importante para você, professor, filtrar essas passagens bíblicas para facilitar, porque aí você leva a uma média de 10 minutos, certo? Então, eles vão ler, né, cada um desses versículos, afirmando o grupo um a divindade de Cristo, e o outro, né, esses mal interpretados pelos arianos, tá? E aí, dentro disso, cada um deve, em seguida, escolher um representante para apresentar aí as conclusões, né? Que pode ser os atributos, os milagres que Jesus fez, várias passagens, como eu já falei, tá? A ideia, né, é reforçar o ponto que a lição traz, né, que Jesus, ele é Deus, e a Bíblia afirma isso claramente. E aqui a ênfase, eu acho, dessa lição é que o texto, né, o contexto da passagem bíblica, ele é essencial para interpretar corretamente a palavra de Deus, né? Eu acho que é a ênfase maior dessa lição. Claro, a ênfase maior está em apresentar Jesus como Deus, mas eu digo assim, ele vai apresentar justamente dentro da fundamentação bíblica, considerando o contexto, considerando a interpretação correta aí de cada passagem, diferente da aplicação feita por eles. E por quê, né, ao final, os seus alunos podem pensar, mas por que isso é importante? Eu já acredito que Jesus é Deus, né? E aí você vai dizer que isso é importante porque conhecer a verdade é a melhor forma de combater as heresias. Então, quando eu entendo, então esse segundo grupo talvez seja um pouco mais desafiador, né? Porque ele vai tentar ali trazer dentro do contexto o que está querendo dizer ali, né? Então, considerando o contexto de forma correta, diferente daquilo que eles fizeram. Então, talvez esse grupo ele precise de um auxílio maior. Então, você, professor, pode até apresentar a declaração de fé, né? Levar a declaração de fé para eles usarem, para consultarem, certo? Então, a ideia é que eles entendam, né, a importância de conhecer a palavra de Deus, né, interpretar corretamente para justamente combater essa heresia. Eu só posso combater, né, aquilo que eu conheço. E para conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a palavra, a sua palavra, tá? Então, é isso. Esperamos ter contribuído com a sua aula. Carla, suas considerações? Então, Manu, nós temos reforçado bastante aqui na nossa classe a importância de nós sabermos defender, né, dizer a razão da nossa fé. Para isso, nós precisamos buscar conhecimento, né? Então, nós oramos para que a cada dia, cada um de nós possa ter o desejo de conhecer profundamente as Escrituras e viver aquilo que as Escrituras nos ensinam, né? A conclusão da nossa lição, ela fala que se Jesus não é Deus, ele não pode ser Salvador. Se ele não é Salvador,
não existe salvação. Então, o que seria de nós, né? O que estaremos fazendo aqui, né? Então, a nossa fé seria vã. Mas nós cremos sim que Jesus é o Deus, é o Messias enviado, ele é o Emanuel, o Deus conosco. É verdade, né? E é nisso que não só cremos, mas anunciamos, pregamos e também, né, vivemos aí, buscamos viver com base nessas verdades, refletindo também os atributos, é uma maneira, né, de você trazer aí várias verdades bíblicas à sua classe. Esperamos, querido professor, ter contribuído com a sua aula. Agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade e desejamos a você uma excelente aula, um excelente domingo. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz Amém. do Senhor.